Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou fazendo mais um vídeo aqui, a qual sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração, que essa palavra venha falar grandiosamente sobre a sua vida, fortemente sobre o seu coração, tá bom? Que você possa deixar seu like aí, tá compartilhando com seus amigos, mostre para os seus amigos este vídeo. Eu espero que Deus abençoe essa palavra para que esteja falando com cada um de vocês, tá bom? A palavra que Deus colocou sobre o meu coração foi na verdade um estudo a qual eu fiz, que muitos se perguntam, muitos têm dúvida, e hoje seria uma palavra um pouco mais tranquila, uma palavra estudada. A palavra que se encontra em Gênesis 1:1 e João 1:1. Eu vou falar do começo, onde tudo começou. Gênesis 1:1. E no princípio criou Deus céus e terra. Presta bem atenção, porque toda atenção é pouco. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Espera aí. Em Gênesis 1:1 está dizendo que no princípio criou Deus céus e terra. Não está falando que Deus criou céus e terra no princípio, não. O princípio vem antes de céus e terra. Então no princípio criou Deus céus e terra. Isso fala em Gênesis 1:1. Em João está falando no princípio. Princípio é começo. Antes de princípio, antes de começo, não tem nada. Então o princípio é começo, uma coisa que vai começar a ter, uma coisa que vai passar a ter existência. Em João 1 está dizendo, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, ou seja, no princípio em Gênesis 1:1 só tinha Deus. Porque tinha Deus, ele estava no princípio, ele ia criar céus e terra, certo? Mas aqui em João 1:1 está dizendo, e o verbo estava com Deus. Opa! Quem é esse verbo que estava com Deus? Então Deus não estava sozinho. E aqui vai dizer logo em João 1 ainda, para terminar o versículo, e o verbo era Deus. Ou seja, tinha um princípio antes de céus e terra, tinha Deus. Além de Deus, não tinha mais nada, porque era o começo. Mas só que além de Deus, em João 1 está falando que tinha um verbo. E o verbo ele estava com Deus no princípio. E o verbo era Deus. Logo vai falar em João 1:3, todas as coisas foram feitas por meio dele. Em João 1:3 está falando no verbo. Em Gênesis 1:1 está dizendo, criou Deus céus e terra. E em João 1:3 está dizendo, todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é Deus e o verbo. Amém? Creio eu que esse verbo é Jesus. Conforme o que eu for falando aqui, através do que eu trouxe na palavra, que eu vou trazer na palavra para vocês, vocês vão poder ter essa determinação que eu tive. Em João 1:14 vai dizer, e o verbo que estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. E aqui em seguida vai dizer em João 1:14 ainda, e vimos a sua glória. Está falando que viu a glória do verbo, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Quem é o unigênito do Pai? O unigênito do Pai é Jesus. Jesus e na palavra de Deus fala, e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na palavra de Deus vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai a Ele senão pelo Espírito. O Espírito de Deus precisa estar sobre você. O seu Espírito precisa estar testificando com o Espírito Santo de Deus. Em Romanos 8:16 vai dizer, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Amém? Na palavra do Senhor ainda vai dizer que em João 1:4, nele estava a vida. E a vida que estava nele era a luz dos homens. João 1:9 vai dizer, o verbo que era a luz verdadeira, ou seja, o verbo ele é a luz verdadeira. Ele é a luz dos homens, como fala em João 1:4. Em João 1:9 vai dizer, o verbo que era a luz verdadeira, que alumia todo o homem que vem a este mundo. Ou seja, o verbo, ele é luz. Ele estava com Deus, ele se manifestou, ele desceu, ele habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, ele é luz. Ele é a verdadeira luz, fala na palavra de Deus. Mas para que tudo isso seja confirmado para você, fala em Isaías 9:6. Este verbo ele teve que se manifestar, se fazendo carne. Eu vou confirmar para você que esse verbo é Jesus. Calma. Eu vou confirmar. Esse verbo teve que se manifestar. Ele se manifestou na onde? Através do Espírito Santo
pela vida de Maria, mulher de José. Ali ele se manifestou. E na palavra do Senhor vai dizer, em Isaías 9,6, porque um menino nos é dado, um filho se nos nasceu. O nome dele é, o principado estava sobre seus ombros. O nome dele é Conselheiro, Maravilhoso, Admirável, Leão da tribo de Judá, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o nosso Jesus. Mas espera lá, em Isaías 53,4 vai dizer, certamente ele levou nossas enfermidades e suportou nossas dores. Ele levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores ele suportou. E vai dizer, nós tivemos por castigo, ferido de Deus e abatido. Jesus levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele nos lavou do pecado, Jesus nos amou. E na palavra do Senhor vai dizer em João 1,18, porém Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, lembra que eu falei do Filho unigênito? O Filho unigênito que está no selo do Pai, Ele o fez conhecer. Deus fez Jesus te conhecer, ou seja, Jesus é o Verbo estava no princípio, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Como que eu posso confirmar isso para você? Em João 3,13 vai dizer, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Opa, então antes dele subir ao céu, ele já estava no céu, porque ele desceu. Então ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Amém? E na palavra do Senhor vai dizer em 1 João 1,1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que apalpamos em nossas mãos, com respeito ao Verbo da vida. Em João 1,2 vai dizer, porque a vida foi manifestada. A vida é o Verbo é Jesus, Jesus é a luz. E aqui em 1 João 1,2 está dizendo, porque a vida foi manifestada, e a temos visto, nos anunciamos a vida eterna, a qual está junto ao Pai, e nos foi manifestada. Mas isso não se acaba, porque que nem eu falei para você, em Isaías 53,4, certamente ele levou sobre ele as enfermidades, tudo suportou, pelas dores, nós tivemos por castigo, ferido de Deus e abatido. Na palavra do Senhor vai dizer que um menino nos é dado, um filho nos nasceu. Mas só que houve um processo, houve um procedimento. E nesse procedimento se cumpriu a vontade de Deus Pai. A vontade de Deus Pai é mandar um sumo sacerdote, porque antigamente na presença de Deus, para entrar na presença de Deus, tinha que ser um sacerdote. O sacerdote ele entrava na presença de Deus e pedia perdão pelo pecado do povo. Mas automaticamente, conforme o tempo, Deus começou a trabalhar e enviou o Filho dele. Jesus falou, Pai, eu vou descer lá. Chega desse negócio de sacerdote ficar entrando na sua presença para pedir perdão. Eu vou descer lá, eu vou perdoar o pecado desse povo. E automaticamente na palavra do Senhor vai dizer em Hebreus 4,14, tendo portanto um grande sumo sacerdote que passou através dos céus, Jesus, o Filho de Deus, guardamos nossa confissão. Eu não sei o que você tem passado, qual é o problema, qual é a circunstância, mas eu digo para você neste dia de hoje, que não vai precisar sacerdote entrar de um em um ano na presença de Deus para pedir perdão pelos seus pecados, não. Jesus se fez o sumo sacerdote. Jesus ele se constituiu sumo sacerdote. Antigamente o povo entrava na presença de Deus sendo sacerdote para pedir perdão pelo pecado. Mas Jesus disse, não, isso acabou. Jesus desceu e se fez sumo sacerdote. Ele não sacrificou animal nenhum como o sacerdote fazia, porque sacerdote para entrar na presença de Deus fazia sacrifício, oferecia holocausto para entrar na presença do Deus vivo, do Deus santo, porque a presença de Deus ela é muito gloriosa. Então se você não for santo para entrar na presença dele, você não consegue entrar, você não consegue sentir a presença de Deus. E ali naquele tempo, no Antigo Testamento, o sacerdote, ele tinha que estar santo, ele se separava durante um ano para entrar na presença de Deus. Mas Jesus do alto céus disse, não,
eu sou o verbo e vou me fazer carne, eu vou habitar em meio ao povo, eu vou se fazer sumo sacerdote. Sabe como? Eu não vou glorificar animal nenhum, eu vou glorificar o meu corpo em Deus Pai, eu vou glorificar o meu corpo no Deus vivo. A palavra do Senhor vai dizer em Hebreus 4,14, novamente eu repito para você: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote que possui através dos céus, ele passou através dos céus, ele desceu, sendo verbo ele desceu, sendo luz ele desceu, e ele se constituiu sumo sacerdote através de Deus Pai. E na palavra do Senhor vai dizer: Jesus, o Filho de Deus. Guardemos nossa confissão. E Deus, para estar terminando essa palavra que Deus colocou sobre o meu coração, eu vou estar lendo Hebreus 7, 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que altos céus. 27. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, de oferecer a cada dia sacrifícios, holocaustos, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Jesus, ele se ofereceu a Deus, ele sendo Deus, reconheça isso, irmão, ele sendo Deus, ele sendo verbo, ele sendo a luz, ele desceu. Jesus é a luz que alumia todo homem. Jesus, além dele descer, ele se fez carne, ele alumia você. João 4 vai dizer, de Deus e Jesus é a luz que alumia todo homem. Jesus, ele alumia ele saiu do alto céus, desceu, ele alumia você, irmão, ele alumia você. E além dele te alumiar, quem te alumia não é qualquer pessoa, não é qualquer ser humano. O que te alumia é o sumo sacerdote. Na palavra de Deus vai dizer que ele te ofereceu. Em Hebreus 7, 28 vai dizer: porque a lei constituiu sumos sacerdotes e homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Ei, Jesus se fez o sumo sacerdote. Ele estava lá como verbo no princípio, no início, antes de tudo, ele estava lá como verbo. Ele se fez carne e desceu, ele habitou dentro de você, e automaticamente ele se fez verbo, ele veio servir. Automaticamente ele se fez sumo sacerdote, e ele subiu, mas ele subiu de volta. Na palavra do Senhor vai dizer que ele desceu, ele subiu e ele está no céu, como eu disse em João 3,13. Mas automaticamente na palavra do Senhor também vai dizer que ele ainda vai descer, mas dessa vez ele não vai descer como verbo, ele não vai descer como luz, ele vai descer com seus olhos como chamas de fogo. Na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, Jeová Rafá, ele é o príncipe da paz, leão da tribo de Judá. Ele é aquele que faz leão jejuar. Eu não sei o que você tem passado, mas meu Deus, manda eu te dizer que ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele é aquele que você tem que confiar. Agindo Deus, quem impedirá? Eu disse no primeiro vídeo, e eu torno a dizer, na palavra do Senhor diz, em João 4:24, Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em Romanos 8:16, o Espírito de Deus Pai testifica com o nosso espírito. Ei, você tem que ser espírito. Em Romanos vai falar na palavra do Senhor que a carne ela luta contra o espírito, e o nosso espírito, ele luta contra a carne, e estes dois se opõem, para que não façais o que quereis. O que você tem feito? Você tem feito a vontade da carne, a vontade do Espírito? Na palavra do Senhor